profundamente nos climas das regiões brasileiras. Inicialmente, temos a região norte, em que a temperatura média, como vocês podem observar, são bastante elevadas. Na maior parte dos casos, de 23 a 27 graus, né? Tendo períodos em que esses valores são mais baixos, geralmente associado com os eventos de friagem, né? São aquelas massas de ar polares que adentram a região amazônica. E como nós observamos, né, tem uma influência bastante grande tanto da floresta amazônica, né, o que leva, né, também a diferentes classificação de biomas, diferentes predominância de estruturas, né, de construções, né? Então a região amazônica basicamente seria uma região em que a gente tem pequena variabilidade de temperatura, tanto do leste para oeste quanto de norte para sul, né? Quando nós observamos mais precisamente a precipitação média na Amazônia, que seriam essas barrinhas cinzas, nós notamos claramente que ao longo de todos os meses nós temos bastante chuva, ou seja, não temos nenhum período mais característico de estiagem, né? E nota-se também com relação às temperaturas, aqui a temperatura máxima, a temperatura média e a temperatura mínima, que a temperatura é bastante constante na região amazônica, que é típica, né, de um clima equatorial, né, úmido, que é o caso da floresta. As estações mais secas, né, o período de menos chuva, se observa entre agosto e setembro na região amazônica. Como eu falei anteriormente, o clima da região norte é um clima equatorial úmido, né, que abrange a maior parte de toda a floresta amazônica, inclusive parte da floresta que não faz parte do Brasil. Uma característica importante é que a Amazônia tem baixa altitude, né? Então você não vai ter um efeito muito característico de relevo, né? Uma baixa amplitude térmica, por quê? Muita disponibilidade de energia, bastante umidade, isso faz com que você mantenha um clima, né, mais ameno, no sentido de que você não tem essas variações mais intensas, né, de temperatura. Umidade atmosférica bastante elevada devido à evapotranspiração da floresta, né, como a gente mostra aqui. E aí o que a gente nota ainda assim, quanto à pluviosidade, não tem grandes variações ao longo dos meses de precipitação. Ou seja, não tem uma característica de uma estação seca, como nós vamos ver em outra parte do Brasil. Precipitação média ao longo do ano, 2.300 milímetros por ano, que é uma precipitação bastante elevada, né? Intensa evapotranspiração, em que 40% dessa precipitação que ocorre vai estar associada com a evapotranspiração da própria floresta, né? A brisa fluvial é um efeito interessante porque, devido à grande presença de rios, nós temos um efeito de diferença de pressão em que faz com que você tenha um ar que sai do rio para a floresta e outro da floresta para o rio, dependendo da época do ano. Quando nós passamos para a região Nordeste, a questão é um pouco mais diversa, pois o Nordeste ele tem características relativamente diferentes, né? Nós temos o meio norte, que seria esse número 1 aqui, né? Nós temos o sertão, em que abrange todo o semiárido, né, e grande parte da Bahia, e de um modo geral, grande parte do Nordeste. E temos o Agreste, que é uma região de transição entre a região da zona da mata e o sertão. Esse efeito climático, essa distribuição climática, ele está associado não só à distribuição do continente com relação ao mar, mas também muito associado com a questão do relevo que a gente observa no Nordeste, né? Quando a gente compara, por exemplo, o clima da região Nordeste com o clima que a gente observou lá para a região amazônica, a primeira coisa que você nota é que a precipitação no Nordeste é extremamente mais baixa. As temperaturas apresentam bastante similaridade com o que nós notamos para a região Norte, todavia, o campo de precipitação é muito, muito reduzido. As temperaturas, como notamos, são bastante elevadas ao longo do ano. As regiões do Nordeste, com altitudes em torno de 200 metros e no litoral, as temperaturas variam de 24 a 26 graus. Ocorrem, todavia, valores abaixo de 20 graus, por exemplo, em regiões mais elevadas, como a Chapada Diamantina e a da Serra da Borborema, que fica mais ou menos na região do semiárido. Nessas áreas,
é que nós temos a definição dos climas tropical, tropical semiárido, litorâneo úmido e equatorial. O que é que ocorre? Esse clima tropical ele vai ser o clima dominante. Tropical semiárido já vai estar associado, por exemplo, com a questão da topografia, que não permite que os sistemas de brisa marítima atuem sobre o semiárido nordestino. O clima litorâneo úmido, que permite a presença da Mata Atlântica, né? E o clima equatorial, mais localizado no Maranhão e região do Piauí. Durante a maior parte do ano, essa região litorânea do Nordeste ele vai receber bastante energia, calor, no caso, proveniente tanto da corrente do Brasil quanto da corrente norte do Brasil. Como nós falamos anteriormente, o clima de uma região ele é afetado pela presença, pela maritimidade, pela presença de correntes. No Nordeste do Brasil, essas duas correntes têm um papel importante. Norte do Brasil, lá na região mais próxima ao Maranhão, e a corrente do Brasil, que atua desde o Ceará até a Bahia. Outra questão importante que é associada com o clima do Nordeste é o alto albedo. O que seria albedo? Nada mais do que a refletividade da região. Como o semiárido nordestino é basicamente formado, caracterizado por a presença de vegetação caatinga, essa vegetação, na maior parte do ano, ela tem uma muito clara. Isso faz com que parte da energia solar que chegue no Nordeste seja refletido para o espaço, causando um pequeno resfriamento na superfície. Então, a caatinga ela tem um papel importante também no clima do Nordeste, porque ela mantém o clima mais ameno, se é assim que a gente pode chamar, devido à reflexão de energia solar que ela manda de volta para o espaço. Quanto à pluviosidade, o clima do Nordeste ele tem uma distribuição extremamente complexa e diferente, por exemplo, da região amazônica. Os diferentes sistemas que nós temos, tanto na região próxima ao litoral, quanto na região semiárida, e associada com as diferentes formas de vegetação, tipos de vegetação, nós observamos que a gente tem precipitações que, na maior parte do caso, ocorrem em 3 meses, né? Podendo, às vezes, nem existir. Né? O clima do Nordeste tem essa particularidade. Você tem, por exemplo, na maior parte dos casos, de maio a julho, precipitação na região semiárida, e, dependendo do ano, isso pode não ocorrer, como que a gente tem visto, por exemplo, nas grandes secas que ocorreram no Nordeste. Total anual de precipitação varia de 400 milímetros por ano na região semiárida a 2.000 milímetros por ano na região litorânea. Né? E a máxima de precipitação ocorre no outono e inverno,